Meus queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Expedito Marinho e tenho a satisfação de vos saudar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lhe dar boas-vindas ao CETAD e lhe agradecer por ter optado para estudar teologia na modalidade online, juntamente conosco. A seguir, eu quero lhe dizer que você estará comigo a partir de agora, estudando a disciplina de Introdução ao Novo Testamento. Esta disciplina faz parte daquele grupo de disciplinas chamados de bibliologia. Bibliologia estuda Introdução ao Antigo Testamento e Introdução ao Novo Testamento, e também uma série de questões que envolve a origem e o desenvolvimento das Escrituras Sagradas. Aqui nessa disciplina que nós vamos estudar, que é a Introdução ao Novo Testamento, preste atenção para esse detalhe, nós não vamos estudar o conteúdo do Novo Testamento. Nesta disciplina, nós vamos estudar a origem e o desenvolvimento do Novo Testamento, o que não é muito fácil. Tem muitas complicações, há muitas teorias acerca de uma gama de assuntos que envolve isso que eu acabei de lhe dizer. Introdução ao Novo Testamento, só para repetir, é uma disciplina que a gente estuda como o Novo Testamento veio a existir. Nós vamos fazer uma análise no curso da história e do desenvolvimento do Novo Testamento, ou seja, como ele veio a existir, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu. Nós vamos estudar o nome dos livros, aliás, estudar os livros e o porquê que eles ganharam seus respectivos nomes. Nós vamos estudar a época, a data em que esses livros foram escritos, os destinatários, as pessoas para quem esses livros foram endereçados. São essas questões que nós vamos estudar nesta disciplina. Estudar a natureza da literatura do Novo Testamento, o período e o desdobramento de tudo isso. Então, é importante notar que nós não vamos aqui nos ocupar em estudar o conteúdo do Novo Testamento. Esse assunto ele é pertinente à disciplina de Teologia do Novo Testamento, que já é uma matéria, uma disciplina muito mais complicada, muito mais avançada, muito mais profunda do que a disciplina que nós estamos estudando aqui, que é Introdução ao Novo Testamento. Teologia do Novo Testamento é uma disciplina que a gente estuda no curso de graduação, bem como também Teologia do Antigo Testamento. Nessas disciplinas se estuda o conteúdo destas obras, tanto do Antigo como no Novo Testamento. Novo Testamento, o que quer dizer isso? A expressão Novo Testamento, usada para designar o que nós vamos começar a estudar agora, que é a segunda parte das Escrituras Sagradas, ela vem do latim Novum Testamentum, que traduz uma frase grega que geralmente indicava uma última vontade, um último desejo. O sentido ulterior era uma disposição feita por uma parte que a outra parte podia aceitar ou rejeitar, porém nunca modificá-la, nunca alterar. Então,
Daí você já começa a entender o que quer dizer essa palavra testamento. Ou seja, repetindo, na língua grega, a frase grega usada para esta declaração ou para esta nomenclatura indica uma última vontade ou um último desejo. Não é isso que uma pessoa que faz um testamento intenciona? Este é o meu último desejo, esta é a minha última vontade. Esta disposição, quando fosse recebida, obrigava pelas duas cláusulas, as duas partes. Observa que o testamento ele sempre indica dois lados, o lado do testador e o lado daquele que vai receber ou daquele que está relacionado no testamento. Portanto, uma vez que o melhor exemplo de tal escritura é um legado, é uma herança, vamos dizer, mais ou menos nesses termos, usa-se o latim testamentum, que em português resulta em testamento. Testamento é aquilo que o vivo escreve, faz um documento e ali ele relata a sua última vontade, o seu último desejo. E a gente sabe que um testamento, juridicamente falando, ele pode ser modificado. Você pode fazer um testamento e num dado momento no curso da sua vida, você pode modificar aquele testamento, ou seja, o seu desejo final pode ser alterado, pode ser modificado por quem faz o testamento. Agora, a outra parte que vai ser envolvida nesse testamento, ela pode aceitar ou recusar. O que essa outra parte não pode fazer é modificar o testamento. Ninguém pode modificar o testamento de uma pessoa que em vida fez. Ele pode recusar, eu não aceito esse testamento. Ou ele pode aceitar, eu aceito esse testamento. O que ele não pode é alterar o testamento que foi feito. No entanto, existe também uma outra palavra que está relacionada com essa questão de testamento, que é a palavra pacto. Ela já tem uma pequena variante, ela leva a ideia para uma outra questão que não tem muito a ver com a questão do testamento. Embora, olhando do ponto de vista mais aberto, pode sim envolver alguma coisa referente a isso. O termo pacto significa um ajuste ou estipulação ou até contrato que liga duas partes num acordo. Pacto liga duas partes num acordo. Implica mais do que uma promessa. Um pacto não é uma promessa. Vai para além de uma promessa, pois uma promessa obriga somente as pessoas que a faz, enquanto que um pacto obriga igualmente ambas as partes que nele estão envolvidas, que nele se encontram. Neste sentido, aproximou-se da palavra moderna contrato. Pacto e contrato são duas palavras que têm uma acepção bastante parecida. A palavra pacto tem este significado em Êxodo, capítulo 24, no versículo 8, que descreve a aceitação da lei pelo povo de Israel no Monte Sinai. Êxodo 24 e versículo 8 diz
o seguinte, vamos ler a passagem. Diz assim: Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança. A palavra pacto, ela também tem a acepção de aliança. Algumas versões traduzem para aliança, que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Já em Lucas capítulo 22, versículo 20, Jesus faz um contraste entre o antigo e o novo pacto entre Deus e os homens. Lucas 22, versículo 20. Vejamos o que o Senhor Jesus diz. Ele diz o seguinte: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Lucas relata até aqui, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, isto é, depois de ter comido o pão, depois de ter comido o cordeiro, etc. Dizendo, a seguir, Lucas relata o que Jesus disse: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Jesus apresenta o cálice, que simboliza ou que significa o sangue dele, e diz: esse cálice é o novo pacto, é o novo testamento, é a nova aliança. É a nova aliança que é derramado por vós. O sangue dele ali, ele sela. O sangue do Senhor Jesus ali é usado para selar uma nova aliança. Eu dizia no começo da nossa aula que um testamento pode ser modificado pelo seu testador enquanto ele vive. O que não pode acontecer é depois da morte do testador, as pessoas que estão envolvidas ou a pessoa que está envolvida no testamento fazer alguma alteração. Isso não pode ser feito. De forma que, quando o Senhor Jesus disse que aquele sangue, ou que aquele cálice era o sangue dele derramado, conforme ele diz em Lucas 22, versículo 20, é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. É óbvio que para entender essas declarações do Senhor Jesus, ao dizer que é o meu sangue que é derramado por vós, aí já entra a finalidade do derramamento do sangue. Aí já entra o objetivo do pacto. Já entra o objetivo, vamos dizer assim, do testamento. Ou seja, enquanto ele estava vivo, ele fez o testamento dele. O meu testamento vai ser assim. Vamos aqui fazer uma paráfrase nas palavras do Senhor Jesus, para ver se dá para explicar e entender melhor. Ele diz o seguinte: eu vou morrer para salvar vocês dos pecados que estão sobre vocês. A minha morte na cruz do Calvário, o derramamento do meu sangue ali vai ser para salvar vocês do poder do pecado. Vai ser para salvar vocês da punição eterna. Salvar vocês do castigo eterno. Vocês todos estão sentenciados à perdição eterna por causa do pecado. E a única maneira existente para salvar vocês desta situação é com o derramamento do meu sangue. Assim como na antiga aliança, no antigo pacto, o pacto que Deus fez com Moisés, conforme nós lemos lá no texto de Êxodo 22, 24, verso 8, com o derramamento do sangue lá, Deus selou um novo pacto com Israel. Nosso Senhor Jesus está falando que agora o sangue dele também, como o cordeiro da antiga aliança,
o sangue dele também vai ser derramado para que Deus faça uma nova aliança com os homens. É Deus agora fazendo uma nova aliança com os homens. E essa nova aliança, ela vem sempre de uma forma melhorada do que a antiga aliança. Na antiga aliança, eram os homens que iam a Deus, os homens que iam ao encontro de Deus, levando o cordeiro para derramar o sangue deles, a fim de perdoar provisoriamente o pecado deles. Já agora, na nova aliança, é Deus quem vem ao encontro dos homens, entregando o seu Filho para derramar o sangue dele, para, de uma forma definitiva, perdoar os pecados dos homens. Observe que, conforme a gente lê o conteúdo do texto da carta aos Hebreus, nós verificamos naquela carta que o novo pacto, esta última vontade de Deus para com os homens, por isso que é chamado de Novo Testamento, né? Esta última vontade do Senhor nosso Deus para com os homens, ela é melhor do que a primeira vontade. É óbvio que Deus tinha tudo isso em mente. Nós não estamos aqui trabalhando a questão da onisciência de Deus. Mas isso aqui, embora tenha a ver com a onisciência de Deus, mas envolve muito mais a sua onipotência. Então agora Deus vem ao encontro dos homens com o seu Filho. Lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então este ato de Deus dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é uma última vontade de Deus. Por quê? Deus poderia ter feito isso na antiga aliança? Sem dúvida nenhuma. Só que quando nós estudamos o plano da salvação na linha da história da humanidade, nós verificamos que Deus trabalha de acordo com o desenvolvimento social, intelectivo, com o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento da compreensão que o homem tem de Deus, da civilização, da civilidade, vamos dizer nesses moldes, e etc. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, ou seja, no tempo certo. O Novo Testamento é o conjunto de livros onde está registrado o estabelecimento e o caráter dos novos tratados de Deus com os homens por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse novo pacto, Deus estabelece as condições que não podem ser modificadas. Lembra que eu disse anteriormente? Você pode aceitar ou não. O que você não pode é modificar as condições estabelecidas por Deus. Em face delas, o homem só tem duas alternativas, como eu já disse, aceitá-las ou recusá-las, mas nunca modificá-las, nunca alterá-las. Havendo aceitação da parte do homem, tanto ele quanto Deus ficam obrigados a cumprir os tratados. Por isso que eu disse que a declaração ela tem sentido de contrato. Num contrato, as duas partes se obrigam a arcar com aquilo que está escrito, se responsabilizar com o conteúdo do contrato. O antigo pacto envolvia uma revelação da santidade de Deus dentro de um justo padrão de lei que os que a receberam ou que os que a recebessem eram
solenemente admoestados a guardar aquela lei. O novo pacto dava corpo à revelação de Deus num Filho completamente justo que dava aos que recebiam a revelação, o poder, o privilégio, a honra de serem chamados de filhos de Deus, conforme nós lemos em João capítulo 1 e versículo 12. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João capítulo 1 e versículo 12. Conforme nós podemos observar, e eu imagino que esse assunto ficou bastante compreendido, no novo pacto, Deus oferece, Deus revela para os homens uma nova vontade, um novo desejo para com os homens. Por quê? Deus viu claramente que o antigo pacto que ele fez com os homens não era suficiente para salvar os homens. O antigo pacto revelado para os homens, feito lá em Moisés, Deus fez alguns pactos antes de Moisés. Deus fez 2 pactos com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão lá no capítulo 12, fez outro pacto com Abraão lá no capítulo 15 do Gênesis, com promessas. O Senhor Deus fez com promessas. E ele fez um outro pacto também com Abraão, lá no capítulo 17, dizendo o seguinte: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. No versículo 3 diz: então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, é aí que o contrato começa. Quanto a mim, contrato com Abraão, o contrato começa aqui. Essa é a primeira cláusula do contrato. Quanto a mim, eis a minha aliança. A palavra aliança aqui é pacto, que eu já disse anteriormente, que pode ser entendido como contrato. Quanto a mim, eis a minha aliança. É por isso que esse anel que a gente usa no dedo quando se casa é chamado de aliança. Por quê? Porque é um pacto que o homem faz com a mulher, o rapaz faz com a moça. É um pacto. Eles prometem ser responsável, ele promete cuidar dela na morte, na dor, no sofrimento, como é dito nos casamentos, e ela promete amá-lo, respeitá-lo, tal. Esse pacto, embora a gente sabe que os homens, só da boca para fora, via de regra, a maioria age assim, mas esse pacto ele deve ser respeitado. Ele não pode ser modificado. O camarada ali, ele faz as promessas, a mulher também faz, e isso não pode ser modificado. Não tem esse negócio de eu prometo cuidar de você na doença, na dor, no sofrimento, na tristeza, e depois de alguns anos de casado, isso não é levado a sério, não é cumprido. Isso implica em quebra de pacto, de contrato, de aliança. Então, no versículo 4 do Gênesis 17 diz: quanto a mim, Deus está dizendo, a minha parte é essa, essa é a parte que me cabe. Quanto a mim, eis a minha aliança, ou seja, o meu pacto. Contigo será o pai de muitas nações. Deus está dizendo, a minha parte é essa. Eu vou fazer de ti pai de muitas nações. Observe que até o momento Abraão não tem filho. O filho que ele tem não é filho do pacto. É o Ismael, que é o filho da serva, Agar. Deus está dizendo que vai dar filho para ele. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o nome, porque pai de muitas nações te tenho posto. Então, Deus faz esta promessa para ele,
Deus está dizendo que a parte que toca a ele é esta, de tal modo que eu vou até mudar o seu nome. De agora para frente você vai ser chamado pai de muitas nações. E o verso, e farei frutificar grandemente, verso 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Deus está dizendo, a minha aliança ela não vai ficar só entre eu e você aqui, duas pessoas, ela vai ser estabelecida também para a sua geração. Ou seja, os seus descendentes estarão obrigados, como você está se obrigando agora junto a mim. Já no versículo 10, nós lemos, e esta é a minha aliança, ou seja, o meu pacto, a palavra aliança repete, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado. Então, o Senhor Deus, ele faz aqui este pacto. E aí no verso 9, disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança. Tu, porém, guardarás a minha aliança. Ou seja, quanto a ti, algumas Bíblias, elas traduzem, quanto a ti, guardarás a minha aliança. Deus está dizendo que o que toca para ele é fazer de Abraão pai de muitas nações. E o que toca a Abraão é guardar as prescrições do Senhor, seus mandamentos, suas ordenanças. E o que é mais... o mandamento mesmo e a ordenança de Deus, que aqui está se referindo, está relacionado mais com a circuncisão. Porque o que Deus exige mesmo de Abraão aqui é fé. Só isso. É o que mais Deus aqui está exigindo de Abraão. Diferentemente da lei ou do pacto que o Senhor Deus vai fazer lá mais na frente com os descendentes de Abraão em Moisés. Amém.